Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Transmitir. E hoje nós iremos falar sobre 7 feridas da infância que destroem o nosso caráter. A gente saiu nessa série de relacionamentos e nos outros episódios anteriores nós falamos sobre linguagem do amor e sobre os temperamentos, que tá muito legal. Se eu fosse você, antes de assistir esse episódio, eu assistiria os 2 outros e enviaria para todos os meus amigos, tá? É verdade. Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer. Eu sou a Márcia. E eu sou o Jason. E é isso, gente. Esse assunto é um assunto muito legal que ele vem desde a nossa infância, né? E vai acabando que vai fazendo algumas feridas que vão nos moldando, né? Moldando o nosso caráter juntamente aí com o nosso temperamento, né? Tá tudo interligado. E hoje a gente vai descobrir quais são essas 7 feridas. Exatamente. Bom, primeiramente vamos entender o conceito de caráter. Vamos entender o que é caráter. Caráter é um conjunto de qualidades boas ou más que distinguem uma pessoa da outra. Que é como se fosse uma identidade da pessoa. O caráter ele tem a ver com os teus valores, com as tuas crenças, com o que tu acredita, com aquilo que tu crê que é verdade para ti, e tem a ver com a tua moralidade. Então é algo bem profundo. É como se tu balizasse a tua vida através do teu caráter. Outro ponto interessante é que o caráter ele é moldado através do meio em que vivemos, diferente do temperamento que já vem da tua genética. Exatamente, da tua herança genética. Então o caráter, a partir de quando tu nasce, o caráter já começa a ser moldado, dependendo da tua cultura, da tua criação. E a gente vai entender agora o que são essas feridas. As feridas, elas são originadas mais ou menos na tua primeira infância, ali, até os 7 anos, desde que a criança está no ventre da mãe dela, ela já pode se machucar emocionalmente. E isso vai até os 7 anos, porque é aquele momento da esponjinha, né? Ela começa a absorver e ela não tem ainda o discernimento, ela não entende. Então a percepção dela vai originando essas feridas. São 7 feridas: o medo, a rejeição, o abandono, a humilhação, a culpa, a traição e a injustiça. Quer dizer que a pessoa pode ter só uma ferida? Não, ela pode ter até 7 feridas. Ela pode ter 2 ou 3. Tudo vai depender do meio a qual ela conviveu nessa primeira infância. Tá, mas e depois da primeira infância pode ocasionar? Sim. Segue o teu caráter, ele segue sendo moldado por anos. Claro que quanto mais maduro você vai ficando, mais difícil é de moldar esse caráter. Mais difícil é por exemplo, de reestruturar esse caráter, porque a gente vai, como se a gente fosse endurecendo o nosso emocional. Como eu estava falando, essas feridas elas são formadas pela tua percepção, e existe um ciclo chamado ciclo da percepção. O que é esse ciclo da percepção? O que eu comunico, o que é o comunicar? Deus nos deu a comunicação para que a gente possa entender o que está à nossa volta. E o que seria essa comunicação? Os 5 sentidos. Então, o que eu falo, o que eu ouço, o aroma que eu sinto, o meu paladar e o meu tato, isso faz com que eu entenda o que está à minha volta. Então, tudo que eu comunico, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, gera um pensamento dentro de mim. Naturalmente, um sentimento, que por sua vez vem uma emoção, que pode ser uma emoção de alegria, pode ser uma emoção de medo, pode ser uma emoção de raiva, que vai me levar a tomar uma ação. E aí, quando eu tomo uma ação, concretiza como verdade
na minha mente e no meu cérebro físico também. Porque entendam que toda verdade que a gente crê como verdade, porque chegou na parte da ação e aquilo se concretizou como tipo algo prático, algo real, não ficou só no âmbito da mente, aquilo começa a formar um espaço físico através de ligações neurais. Por isso que os hábitos se instalam. Porque os hábitos eles estão dentro desse ciclo da percepção. Então, todo hábito, todo vício, ele se instala através do ciclo da percepção. Se a gente for analisar, a nossa vida gira em torno desse ciclo da percepção. E ela vai tomando lugares físicos no nosso cérebro, que são as ligações neurais. Que quanto mais tu repete esse ciclo, mais forte fica essas ligações neurais. Por isso que tem gente que tem vício e não consegue largar tão fácil. Porque além do emocional, tem uma conexão física. Então, mais uma vez, corpo, alma e tem a parte espiritual também. Então, a gente entende que essa comunicação, cinco sentidos, mas a fala, o poder das palavras, é algo muito marcante no ser humano. E é interessante aqui, em Provérbios 18, 21, diz: a língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso quer dizer o quê? Tu tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Dependendo do que você falar, você vai plantar uma semente. E essa semente ela vai começar a germinar e vai crescer e vai frutificar. Então a gente entra na lei da semeadura. Quer dizer que tudo que eu falo, eu estou plantando uma semente? Exatamente. Então agora já começa a fazer sentido que quantas vezes, por algum momento, dentro do ciclo da percepção, que você estava com raiva, você acabou falando algo que depois você se arrependeu. Mas você falou, essa semente foi lançada à terra. Ela vai nascer. Ela vai surgir uma plantinha ali que vai ter uma consequência na tua vida. É interessante que, por exemplo, da tua boca pode sair decretos de morte ou de vida. Fizeram uma experiência com duas plantas. E numa planta eles colocaram palavras de amor e na outra palavras de ódio. E todos os dias alguém chegava ali e lia aquelas palavras em ambas as plantas. Em mais ou menos 15 dias, a planta que tinha palavras de ódio, ela morreu. E a outra floresceu. E aí tu começa a entender, se isso acontece na planta, o que não acontece no teu âmbito emocional e espiritual. Sim, imagino o que acontece com uma criança. Ah, bem lembrado, Márcia. Tá, mas a criança depois que ela nasce, não, só um pouquinho. Dentro do ventre da mãe, ela já está nesse ciclo da percepção. Ela já tem os 5 sentidos. Já tem os 5 sentidos, uns primeiros que os outros, mas já tem uma comunicação. E detalhe, ela não tem defesa, então ela é esponjinha mesmo, ela só recebe. E isso começa a moldar o caráter dela. Não, isso é provado que a criança, ela escuta dentro do ventre, né? A Jennifer ouvia a voz do Jason em casa, quando ele chegava, assim, ela começava a pular e a se mexer. E gostava muito de ouvir música também, quando colocava música. Mas, assim, para ver que ela reconhecia, quando ela nasceu, né? Ela tava chorando ali, foi colocada na incubadora e tá, né? A criança fica chorando, tá sozinha. E aí ela tava passando no corredor e aí o Jason começou a conversar com ela. Foi até a incubadora ali, começou a conversar com ela, ela parou de chorar na hora. Exato, ela pensa assim, imagine a cena da criança, a recém-nasceu, tudo é novidade, e ela tá ouvindo coisas que ela nunca ouviu, ela tá vendo que ela nunca viu, aí vem a minha voz, que é o que ela já conhecia. Isso trouxe a calma para ela, isso trouxe a segurança para aquele momento de insegurança. Talvez se eu não estivesse ali, com certeza tinha gerado algum trauma.
É interessante notar que às vezes o trauma não é por querer, né? Uhum. É a situação e a situação interpretação que gera. Uhum. Também da tua boca pode sair decretos de doença ou de saúde. Uma outra experiência que fizeram, pegaram potes de arroz e em alguns potes colocaram palavras de amor e nos outros potes palavras de maldição. Então, palavras de bênção e de maldição, de ódio. Mesma situação. Passavam por um período, se não me engano, em uma semana, e os potes que tinham palavras de amor, eles ficaram normais. O arroz ficou limpinho. Os outros que tinham palavras de maldição começaram a ter mofo. Dependendo do tipo de palavra, tinha mais mofo que outro. Nossa. Além daquela experiência que provavelmente todo mundo conhece, da mesma situação, só que com água. Da água que congelava as gotas de água e aí colocavam palavras, né? Amor, paz, e aí eles congelavam e ela virava como se fosse uma neve, né? Como se fosse um cristal de neve ali. E os que tinham palavras de amor, de bênção, se transformavam em lindos cristais, que inclusive a gente pode até achar esse vídeo e colocar aqui na descrição. No canal, não, colocar no canal. No canal. E a gente coloca no canal. E palavras de maldição, de ódio, a água ficava turva, ficava amarela, vermelha, verde, não criava forma nenhuma, ficava horrível, assim, ficava toda manchada, toda suja. Isso, aí a gente começa a entender que tá tudo interligado, né? Como a gente sempre fala aqui no podcast, corpo, alma e espírito. O que a gente entende? Se a palavra lançada ao ar tem o poder de modificar algo físico, e aí a gente vai para esse exemplo aqui, ó. Palavras geram verdades prisionais para os seus filhos, geram traumas nos seus filhos. Quantas vezes, por um momento de estresse, o seu filho está fazendo os temas e ele não consegue fazer e você escapa e diz, você é burro. Olha a palavra. Olha o decreto que tu lançou pro teu filho. Ou a criança, ela é muito agitada e a pessoa tem uma praga. Isso. Então é muito comum a gente ofender os nossos filhos sem intenção. E aí que é o detalhe. Tu não tem essa intenção, porque tu ama o teu filho. Só que a cultura, a forma como as coisas andam, tu acaba descarregando o teu estresse no teu filho. E tu acaba plantando dentro desse ciclo de percepção verdades prisionais. O que vai acontecer com essas verdades prisionais? Elas vão acabar gerando um trauma que, por consequência, vão ser gatilhos que depois, mais adiante, vão acionar síndromes. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Então, o que a gente tem que entender com tudo isso? Que essas feridas, elas são inseridas, elas acabam machucando a nossa alma, as nossas emoções, através de muitas vezes de palavras, geralmente por palavras. Então, cuidado com o que você fala para outra pessoa. Porque para você, às vezes, não é nada, mas a interpretação daquela pessoa está sendo plantada uma ferida dentro dela ali. E isso, o que acontece? Isso desvirtua o caráter de alguém. Isso destrói o caráter de uma pessoa. Isso acaba desestruturando, desviando o caráter da pessoa. Depois chega na adolescência e muitas vezes a pessoa sai, faz muita coisa errada. Ou muitas vezes vai para a droga, ou muitas vezes vira um marginal. E você fica pensando, mas a quem esse meu filho puxou? Ninguém é assim. Talvez foram as palavras que ele escutou na infância dele. Foram as palavras que ele escutou enquanto a mãe estava grávida. Aquele filho que não é desejado, que essa praga veio na hora que eu não podia ter filho. Sabe? São coisas que acabam machucando. Essas feridas, elas vão entrando. Tá, mas essas palavras não vêm só através dos pais. Não, de todo tipo de autoridade.
Professores. Que acontece bastante, né? Bastante, os professores. Isso. É todo tipo. O que é autoridade? Aquilo que a criança entende Sim, que é avós, tios. Exato. Geralmente é família, professores, que é o meio que ela está, né? Então, isso aí, dependendo como você fala, acaba machucando e plantando essa ferida, que é o que a gente vai ver hoje, os tipos de ferida e o que pode ocasionar na pessoa. E aí você vai começar a entender quais feridas foram plantadas na sua infância, na sua adolescência, e por que o seu caráter é dessa forma hoje. Mas também as palavras, como tem o poder de desviar o teu caráter, tem o poder de reconstruir o teu caráter, tem o poder de consertar o teu caráter, de alinhar o caráter de uma pessoa. Então não está perdido. Você pode reestruturar, resgatar o teu caráter, restaurar o teu caráter. Não é para o resto da vida. Ele é moldável, porque se tu muda o meio a qual tu vive, tu começa a alterar o teu caráter. Por exemplo, você o meio te influencia. Então, você deve ter ouvido falar também que tu é a média das 5 pessoas que tu convive. Então, dependendo do meio das pessoas que tu convive, a tua família, os colegas de trabalho, os colegas da escola, você pensa como ele, você fala como ele, você tem os hábitos como eles, vocês têm os comportamentos como eles, isso altera o teu caráter. Quantas vezes você estava, pessoal da turma do fundão da escola, está na turma do fundão, não quer nada com nada, não quer estudar, e a professora pega e tira um dos alunos para lá, do fundo, e coloca para frente. E ele vai para a turma da frente, daí ele começa a entender a matéria, ele começa a se comportar diferente. Por quê? Porque mudou o meio. Começa a consertar o caráter daquela pessoa. Sim, ele vê, vai para outro lugar e muda a percepção. Isso. E além das pessoas, hoje a gente tem a comunicação, que é essa enxurrada de informações que a gente tem. E aí tu tem na palma da tua mão o que molda o teu caráter, que é as tuas redes sociais, que é as séries que tu assiste, que é os filmes que tu assiste, que é os programas de TV que tu assiste, que é o livro que tu lê, que é a revista que tu lê. Então, tudo que envolve comunicação vai alterar o teu caráter. Sim, tem gente que acorda já de manhã com aqueles programas lá, aqueles jornais, aí escorrendo sangue pela TV, passou a madrugada inteira tendo isso, tendo aquilo, tendo roubo, tendo morte, tendo assassinato, tendo estupro, e a pessoa já... Bom dia, mundo terrível. Exatamente. Então, por mais... Não, mas eu tô assistindo só para mim me inteirar das notícias. Mas tu não tá te dando conta que é uma palavra que tu tá colocando, que tu tá recebendo, que é uma comunicação dizendo assim, ó, o mundo é horrível. Tu vai começar a plantar medo dentro de ti. Simples. Uma semente que está sendo plantada diariamente hoje em dia é a semente do medo. Bem simples. A gente não se dá conta. Mas eu não sou criança. Isso não vai me afetar. Te afeta? Claro que te afeta. Claro que sim. Vai te afetar. Passava 24 horas olhando pandemia, morreu. E as pessoas iam ficando paranoicas. E tem um detalhe. A gente falou semana passada dos temperamentos. Lembra que a gente falou dos pontos bons e daquilo que você tem que melhorar? Dependendo do seu caráter, você não consegue melhorar seu temperamento. Aí é que é o detalhe. Se o teu caráter começa a ser distorcido, a tendência é de tu amplificar aquilo que tu precisava melhorar do teu temperamento. Então, tu começa a te tornar uma pessoa que não tem como conviver com ela. E isso vai influenciar o teu meio, entende? E outro ponto aqui, ó. Olha que interessante que o que no livro de Mateus diz, Mateus capítulo 12, versículo 33. Considerem uma árvore boa que dá frutos bons, uma árvore ruim dá frutos ruins, pois uma árvore é conhecida pelos seus frutos. O que isso quer dizer? Conforme os teus comportamentos, conforme as tuas atitudes, as pessoas vão saber quem tu é, vão saber o teu caráter. Não adianta te esconder. Então, é os teus frutos. O que são os teus frutos? É os teus comportamentos, é as tuas atitudes, é o que tu fala. E aí tu vai saber se a pessoa tem... Às vezes não é nem o que a pessoa fala, mas o que a pessoa gera, né? A pessoa às vezes pode falar muito bonito, mas não fazer nada, né?
Às vezes tem gente que fica só na conversa, né? E não faz nada. Então, os frutos, na verdade, eles são mais a tua ação, né? Do que a tua fala. Por exemplo, a mentira. A pessoa que é mentirosa tem um desvio de caráter. Então, provavelmente, o meio a qual ela foi criada foi nesse âmbito de mentira, de enganação. Por muitas vezes ela se sentiu enganada. E o interessante, eu vou dar um spoiler aqui, e aí ela mente não porque ela quer ser mentirosa, porque ela quer produzir segurança nela. Entendeste? Então, olha como é que funciona o desvio de caráter. Muitas vezes a pessoa quer se proteger, só que porque ela tem um desvio, ela tá com caráter modificado, não é original como Deus gostaria que fosse, como Deus tinha projetado. Esse caráter foi desviado. E a gente falando ali, né, eu vi que tu comentou ali sobre filmes, séries, coisa assim, há uma forte tendência, né, em mudar o caráter das crianças a partir da ideologia de gênero, né, desconstruindo o que é a parte sexual, e muitos estudos falam sobre mostrar cenas sexuais para a criança. Isso perturba completamente a formação do caráter, né? Acontece que tem o seguinte, a gente falou em outros episódios da questão da maturidade. Essa criança não está madura nem no corpo, não tem hormônios para isso, e nem mentalmente, nem na mentalidade ela não está pronta para a questão sexual. Não é o momento, existe fase, estão atropelando isso, estão desviando o caráter. E aí vem a questão de quem é a culpa. É dos pais. Por quê? Porque é responsabilidade dos pais cuidarem, direcionarem, criarem os seus filhos. Eu acho que o pessoal acha muito fácil assim colocar a culpa no governo, né? Exato. Mas Satanás não entra se tu não der permissão. Então, o governo, ele só tem as suas ideias colocadas em prática porque as pessoas deixam serem colocadas. A omissão já é desvio de caráter. Exato. Não, e falando sobre isso, né, que a Jennifer falou, né, Satanás só entra onde tu abre a porta. E aí, voltando ali rapidinho no filme, né? Há anos atrás, né? Eu não assisto mais. Mas, porque daí quando tu tem clareza, tu entende. Assistia filme de terror. Gente, eu tinha um medo imenso quando eu assistia os filmes de terror. Mas depois que assisti o filme, aquele medo se mantinha durante a madrugada, e eu não conseguia dormir, eu tinha pesadelo, e eu não conseguia ir no banheiro sozinha, eu acordava, eu ficava em pânico, e aí eu tinha que chamar o Jason pra me levar no banheiro de madrugada e coisa e tal. Tinha que dormir com a luz ligada, coisa assim. E aí você entende, né? Que, mas é um filme. É um filme. E ele foi produzido com uma intenção. E nesses filmes, geralmente, tem invocações e aberturas de portais. E você está trazendo para dentro da sua casa. Então, você tem que cuidar muito o que é que você leva para dentro da sua casa. Em músicas, em novelas, em filmes, o que é que você traz em séries. Todo mundo gosta de dizer, essa é uma sériezinha, né? É legalzinha, mas o que tem ali, o que tá escondido, com que intenção aquilo ali foi feito, né? E os meios de comunicação é um dos meios mais usados por Satanás para entrar dentro da casa das pessoas, porque é a pessoa que tá trazendo, ele não tá te obrigando. Como a pessoa pode se dar conta se está me prejudicando ou não? Como as gurias estão falando aqui, a gente está falando aqui que elas são introduzidas no nível da alma, no nível da mente, porque é ali que abre porta para o espiritual. Então, o inimigo, ele vai hackear, essa é a palavra, hackear a tua mente para que ele possa entrar no nível espiritual. E o detalhe aqui é o seguinte, como eu sei que esse programa me faz bem ou não, que altera
o meu caráter, que reconstrói meu caráter ou que destrói meu caráter? Como eu sei? Como tu tá te sentindo? Como disse a Márcia, tá assistindo filme de terror? Tá tendo medo? Cara, tá alterando teu caráter, de alguma forma. Ah, mas é só uma ficção, eu entendo. Racionalmente tu entende. O teu consciente entende, mas o teu subconsciente não entende. A Jennifer que diz, né? Edifica o meu ser. Exato. Soma na tua vida, não diminui. Se diminuir na tua vida, então vai desviar o teu caráter mais cedo ou mais tarde. Depois que você pega essa frasezinha de ficar tudo que você vai fazer perguntando, isso me edifica? É rala. Porque nada te edifica. Não, só a palavra, né? O que vem, Sim, o que vem de Deus, né? Em né? comparação, claro. Então, assim, ó, para fechar essa primeira parte, para a gente decifrar essas feridas e entender como elas agem em cada pessoa, então a gente tem que ter essa clareza e vigiar, né? Vamos começar a vigiar. Acho que ali uma coisa importante ali, só que ficou para trás ali, que tu tava falando, né? Que a maturidade, né? E eu vejo daí um psiquiatra falando, né? Que todas as tomadas de decisões do ser humano, elas ficam no lobo frontal. E a maturidade desse lobo frontal vem aos 25 anos de idade. Então, qual é a maturidade do seu filho, né? Até os 25 anos de idade. Eu não tenho ainda. A Jennifer mesmo, ela não tem ainda tomada de decisão completa. Até os 25 anos ela já está sabendo disso. Mas é uma questão assim, que a gente não tinha entendimento até um tempo atrás, porque não havia um estudo profundo do cérebro. Exato. Hoje em dia, a gente tem um estudo profundo do cérebro e entende que o jovem, ele só se desenvolve, ele só é um adulto maduro para tomadas de decisões adultas a partir dos 25 anos. Antes ele não está pronto, gente. Por isso. Fisiologicamente, né, o cérebro dele não está desenvolvido ainda. Por isso que aqui no Instituto Transmitir, a gente tem como regra Oséias 4:6. Meu povo é destruído, perece por falta de conhecimento. Então, a ideia do podcast é levar conhecimento. Então, clareza vocês estão tendo. Agora, a decisão é com vocês. O compromisso é de vocês. Aí a gente não pode fazer. Então, aí de cada um. O problema é que quando tu está caminhando no escuro, quando tu não entende. Mas depois que tu começa a entender, fica muito mais fácil. Bom, então, vamos às feridas. Quem começa com as feridas aí? Eu começo. A primeira ferida que a gente vai falar é humilhação. A gente vai falar de cada uma, qual é o medo, o comportamento, a fuga, a busca, o desejo oculto e um exemplo para você entender o que é essa ferida, o que ela causa como uma ferida de caráter no nosso comportamento. O que causou ela, né? No caso, isso, né? O que causou ela, exato. Então, a ferida da humilhação, o medo de fracassar, de falar em público, falar num telefone, né? Não ter valor, ou de expor a sua opinião. Um comportamento, autoconfiança, perfeccionismo, sensação de não merecimento. Então, é isso que ela gera no nosso comportamento. A fuga dessa ferida é o trabalho. A pessoa trabalha, né, para evitar sentir. Busca uma performance, né, busca realização naquilo que ela faz. O desejo oculto é ter valor. Se sentir valorizada, né? E exemplo que pode ter causado essa ferida da humilhação. Criança que fez xixi na cama e foi exposta. Por exemplo, ela fez xixi, aí a mãe foi lá e falou, ou colocou o colchão no sol e falou para todos os vizinhos. Fulano fez xixi na cama. Aquela coisa, né? A criança não gosta, mas aí tem umas mães que vai lá e fala para todo mundo, né?
Aí, às vezes a intenção é boa. Não, eu vou fazer para ela não repetir novamente. Vou fazer de novo. Ah, entendeu? A intenção é boa, só que a percepção da criança ela ficou marcada com aquilo ali. É que na verdade essa percepção não é tão boa, né? Porque a criança faz porque provavelmente ela tava sonhando que tava no banheiro. Se eu sonhar que eu vou no banheiro, até hoje eu faço xixi na cama. Isso acontece com qualquer ser humano, né? Até adultos. Então. Não tem como não fazer de novo. É o teu inconsciente que vai lá e faz. Verdade. Então essa é a primeira ferida, a ferida da humilhação. Tá, eu vou falar aqui sobre a ferida da injustiça, tá? É uma criança que foi injustiçada. O medo dessa pessoa é de perder o controle, de entrar em conflitos e de perder o vínculo. O comportamento dessa pessoa, né, quando adulta, ela é mediadora, ela resolve, ela está sempre resolvendo, né, problemas e pacificando situações. A fuga dela é atrair problemas para ela resolver. A busca dela é evitar os conflitos. E o desejo oculto é não perder o equilíbrio. Essa criança, ela geralmente foi injustiçada pela briga entre os pais. Então, provavelmente, os pais brigavam e ela se sentia culpada. Seria isso? Ou às vezes dizia assim, é por causa do fulaninho que a gente tá passando por isso. Entendeu? Apontavam, tipo, como se a criança fosse o pivô dos conflitos. Sim. Né? Geralmente isso acontece muito com pais separados. Que quando a criança vai, por exemplo, para casa do pai, para casa da mãe, um fica apontando pro outro. Sim, fica jogando a criança. Discutindo por causa da criança, exatamente. Qual é a próxima? Vamos para a terceira ferida do abandono. A ferida do abandono, o medo é de ficar sozinho, de não ser especial, não se sentir amado. O comportamento dessa pessoa é dependência dos outros, né? Paralisação. Ela fica estagnada. Irresponsabilidade e lamentação. A sua fuga é o seu próprio drama. Então... É dramático. Dramático. Meio parecido com um temperamento aí que eu conheço. Meio melancólico. Conheço. Busca cuidado e atenção. E o desejo oculto é proteção. Exemplo dessa ferida. Os pais saem para trabalhar e outra pessoa fica no lugar. Essa criança, ela acredita que ela foi abandonada. A gente pode se identificar com essas feridas? Eu acho. Conta, teve uma situação, né, que a Jennifer era pequena. Quer contar? Eu conto. Minha mãe e meu pai estavam tirando a carteira de motorista. Isso. Né? E eles iam fazer aulas. Só que eles faziam essas aulas cedo da manhã, porque eu ainda estava dormindo, né? E eles não tinham como me levar junto. E se eles saíssem e não me levassem junto, eu ia ficar chorando. Então eles saíam enquanto eu tava dormindo. Só que o problema é que eu acordei e eles ainda não estavam. E eu entrei em desespero, porque eles tinham me abandonado, porque eles tinham saído, porque eles tinham me deixado. E eles tinham ido fazer a prova final da carteira de motorista, que tinha demorado mais. Então eles não tinham como voltar pra casa. Mas eu fiquei lá me sentindo abandonada. Foi horrível. Eu carrego isso até hoje. Já viu o drama, né? Pronto. Bom, acho que identificamos. Vamos ver aqui a ferida da traição, tá? O medo dessa criança é de ser traído, se sentir vulnerável, ser feito de bobo, injustiçado e humilhado. O comportamento dele, quando adulto, vai se tornar autoritário, desconfiado, agressivo e controlador. A fuga dele, exercer o poder sobre as outras pessoas. A busca é ter poder. E o desejo oculto é se sentir seguro.
Exemplo, os pais que mentem e enganam a criança. Tipo assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou ir ver tal coisa, entendeu? Mentem pra O criança. teu exemplo, né, de que enganam. até hoje tu não gosta de café com leite. Então, verdade, minha mãe tentou me enganar porque eu gostava de leite com chocolate. E aí eu acho que acabou o chocolate e ela colocou um pouquinho de café só para colorir, ficar marronzinho assim, o leite não ficar branco. E aí eu provei e disse assim, o que é isso? E ela assim, teu leite? Não, eu lembro, eu era pequenininha, gente. E aí eu disse, não é. E ela, sim. Eu digo, não, isso é café. E ela, não, é chocolate. E eu não tomo café com leite até hoje. Não tomo cappuccino, não tomo nada que tiver. Cara, se tu mexer... A mistura do se tu café e do mexer leite. com uma colher, um negócio com café com leite e botar no dela, ela sente e não toma. Aí você começa a entender como gera um trauma. Parece uma coisa boba, Uma simples. coisa boba, Mas exato. agora ela é adulta e não consegue tomar porque ela sente o sabor e bloqueia. Me dá náusea. Eu acho horrível. Então, por quê? O que podia ter feito na hora? Não, realmente acabou. Acabou o chocolate, tô te dando com café. Pronto. Simples. É só explicar da real, como a gente fala, né? Da real e ponto. Vamos à quinta ferida. Rejeição. Medo, não ser valorizado. Comportamento. Cuida e prioriza todo mundo, menos a própria vida. Fuga, ocupa todo o seu tempo cuidando de todos, menos de si. Busca ser útil. Por isso, ele faz para os outros. E o desejo oculto é ser amado através daquilo que ele faz para os outros. Então, né? Essa pessoa que tem essa ferida da rejeição, ela tá sempre pros outros, né? Olhando para os outros, tentando agradar todo mundo. Exemplo dessa ferida. Não me atrapalha que eu estou trabalhando. O pai e a mãe falaram, né? Às vezes o filho vai lá, quer mostrar o desenho, quer brincar... E aí o pai ou a mãe, não me atrapalha que eu tô trabalhando, não me atrapalha que eu tô fazendo a comida, não me atrapalha. E aí aquela criança, ela se sente rejeitada, né? Sente que tá sendo, então eu não posso, não... E aí já começa vários outros pensamentos, aí não gostam de mim, não... Né? Então ela se sente rejeitada. Quando ela for um adulto, ela vai querer agradar todo mundo. E essa ferida é muito comum, ela se instalar em pais que se separam também. E o que isso vai ocasionar? Ela vai ter dificuldade de se relacionar também depois. Porque ela sempre vai se sentir inferior. Essa ferida tem vários exemplos, né? Agora nas escolas tu vê muito, né? Essa questão de, tu é diferente, daí, tu não brinca, tu não joga, tu não é escolhido pra isso. A criança se sente rejeitada. É aquele meme, né? Quem acompanhou aí as eleições. Você quer me calar? Então, a pessoa que se sente rejeitada. Até às vezes dentro da própria família, né? O irmão mais novo. Não, ele incomoda, não quero brincar com ele. Né? Então tem isso. Bom, a próxima aqui é a ferida do medo, tá? E o medo da pessoa que teve essa ferida é de ser descoberto com uma fraude, de falhar e de sofrer. O comportamento é falta de iniciativa, procrastinação e insegurança para tomar decisões. A fuga dessa pessoa é fugindo das suas responsabilidades. A busca dele é se manter na zona de conforto. E o desejo oculto é ter coragem de mudar a sua vida. O exemplo aqui é... não faz isso porque o bicho vai te pegar. O velho da bolsa vai passar e vai te levar se tu não te comportar. Não vai no escuro que tem bicho. Sabe? Pessoa que gosta de assustar a criança. Muito que normal. gosta de colocar medo nas crianças. Pois é. E às vezes não é o pai, né? Às vezes os avós têm esse costume, né?
A voz, porque era a questão mais cultural antigamente. E eu me identifico, Jennifer, vai fazer careta pra mim, que eu tive essa ferida foi instalada. Eu acho que eu tenho umas plantas aqui, como sempre, né? A Márcia falando e a Jennifer fazendo careta pra mim, eu não entendo. Eu faço sempre assim, um agrupado, né, de temperamentos, um agrupado de linguagens do amor. E não ia ser diferente aqui as feridas, né? Então eu tô me identificando com algumas. Então tá, vamos lá para a 7ª e última ferida. Ferida da culpa. O medo de errar. Medo de incomodar. Medo de envergonhar os outros. Comportamento. Insegurança. Dificuldade de dizer não e estabelecer limites. Fuga. Vivendo para entender as expectativas alheias. Vive para alcançar aquilo que os outros imaginam dela. Busca ter uma boa reputação. Né? Como falei, quer ali fazer o seu meio campo. Desejo oculto ser aceito. Então, mais ou menos ali como a outra ferida da rejeição, faz para os outros. Mas esse não faz pelo desejo oculto de ser amado, ele faz pelo desejo oculto de ser aceito, né? Então ele quer alcançar as expectativas que colocam nele. Ele tá dando tudo de si para a pessoa aceitar ele. Exemplo. Discussão dos pais gerada pela criança. Às vezes a criança faz alguma coisa de errado e aí os pais acabam tendo uma discussão, porque um não concorda ou alguma coisa, e aquela discussão na frente e realmente foi culpa da criança, né? Mas aquilo gera a culpa, literalmente, para a criança que fica ali, né? Poxa, mas se eu não tivesse feito, não teria causado. Meus pais não estariam brigando por causa minha. Exato. Isso. E aí depois todas as outras situações acabam, né, na vida da pessoa. Por exemplo, quando adulto, por exemplo, qualquer conflito que venha acontecer, a pessoa já fica achando que a culpa é sua, né, que foi ele que causou, e já fica nessa autocobrança de alcançar essa expectativa. E o interessante, de uma vez instalada uma ferida, a tendência é dela ser replantada, vamos dizer assim, né? Dependendo da situação, ela sempre vai ter um olhar para isso. Por exemplo, a pessoa que é instalada, ela teve a primeira experiência onde ela se sentiu culpada. Então, a próxima experiência, ela vai buscar na mente dela, inconscientemente, algo parecido, porque o nosso cérebro trabalha dessa forma. Ele trabalha com experiências vividas e aí ele faz uma comparação. E como ela tem como base a culpa, a tendência é ela se sentir culpada novamente, né? E imagina a gente falando de uma ferida, imagina, geralmente a gente tem quase todas. Tem elas. mais, exato. Eu já me identifiquei com umas 2. Bem, mas como superar tudo isso e melhorar o seu caráter? Bom, uma coisa que é muito importante é a comunicação com Deus, né? Expor essas fraquezas ao Senhor e pedir, né, ao Espírito Santo que ele venha nos ajudar, nos transformar, né? E aí eu tenho aqui Romanos 12, 2, né? Que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, tudo que a gente tem falado aqui, né, em questão de temperamento, em questão de comportamento, em questão de caráter, né, tudo isso a gente observa que Deus pode transformar, né? Deus pode todas as coisas. Tudo posso, né? Naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então, o que eu devo fazer é tomar a decisão de mudar. Identificar qual é as minhas feridas, as minhas dores, qual é os problemas ali que eu tenho.
tanto no meu caráter, né, quanto no temperamento, e orar e pedir para Deus realmente que eu quero uma mudança e que Ele pode me transformar. Eu acho que é isso. É isso. Também é ter clareza, né? E querer mudar. Tem que partir de mim, né? Tem que partir de você querer mudar. Agora que você já teve clareza dessas 7 feridas, então agora você precisa querer mudar. E aí também seguir esse primeiro passo aí que a mãe estava falando. Eu tenho aqui Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Davi, no exemplo ali de Davi com Golias, né, o gigante Golias. Davi não via ou comentava do tamanho, nem da armadura, nem das armas de Golias, mas sim que ele já tinha vencido um urso e um leão para proteger as suas ovelhas. Então, ele viu aquela situação ali, né? E ele quis fazer, ele quis enfrentar. E ele teve clareza, ele sabia que ele já tinha enfrentado um urso e um leão, ele era certeiro. Ele ia lá e ele tinha essa certeza de que ele iria matar Golias. E foi o que Davi fez. Ele disse, não se deixou vencer, né? Ele, mesmo com medo, acredito que ele poderia, né, ficar pensando ali, mas mesmo assim ele não deixou aquilo ali tomar conta dele e ele foi e agiu, né? Então, consideremos motivo, grande alegria passar pelas provações, passar por essas feridas, para que nós possamos ser ensinados, moldados e querer mudar. E a terceira dica é procurar ajuda externa, né? Como o caráter é uma questão psicológica, porque tem a ver com o teu meio, então um especialista da área pode te ajudar e muito, porque ele vai te mostrar aquilo que você não está vendo. Porque você tem um tipo de comunicação e ele vai te apresentar um outro tipo de comunicação. Aqui no Instituto Transmitir, a gente tem várias ferramentas que auxiliam nisso. Uma das ferramentas é a terapia rápida. O que é a terapia rápida? A terapia rápida cristã, a gente trabalha o corpo, como vocês viram ali, a questão neural, né? Ela acaba, e a gente já falou sobre psicossomática aqui, que são tudo sintomas que acabam representando no teu corpo. A gente trabalha a parte da alma, que é os teus pensamentos, que é o teu ciclo de percepção, na verdade, né? Que é as tuas emoções, e a gente te ajuda, de alguma forma, a tu te reconectar, a te comunicar novamente com Deus. Porque essa parte, sim, não há homem algum que possa fazer, a não ser Deus contigo. Mas para isso tu precisa te comunicar. E muitas vezes a gente não sabe se comunicar. Por quê? Porque existe um bloqueio na parte do teu emocional e corta essa conexão. A terapia rápida, ela te ajuda nisso aí. São 30 dias na primeira fase, onde a gente trabalha toda essa base emocional, os teus traumas, a gente identifica essas feridas aqui que a gente falou, e depois na segunda fase são mais 60 dias onde a gente vai filtrar, vai potencializar, vai realinhar o teu caráter, realinhar o teu emocional para que você possa superar as tuas limitações emocionais. Outra, uma questão também que é o livro, que é algo, às vezes as pessoas não têm a possibilidade de fazer terapia. No livro Curando as Feridas do Coração, a gente mostra 7 chaves que vão te ajudar a superar essas 7 feridas. E o ciclo da percepção, ele é explicado profundamente para te conseguir entender. O ciclo da percepção, ele é uma das chaves que te gera esse entendimento para que, através das técnicas e do esclarecimento que tem no livro, a cada chave, que é cada capítulo que você vai lendo, você consegue ir identificando e restaurando o teu caráter de alguma forma, superando as tuas limitações, né, que são as tuas verdades prisionais, que foram originadas através dessas feridas. Então aqui você tem 2 soluções, que é possível. Também agora, antes do final do ano, está saindo a mentoria em grupo, online, do Curando as Feridas do Coração, onde durante 30 dias
a gente vai acompanhar você e você vai ter encontros ao vivo, onde a gente vai trabalhar na prática para superar essas feridas, para mapear essas feridas e superar os teus bloqueios. Ajudar você a restaurar o teu caráter, a melhorar o teu temperamento. Eu já dei cortando um pouquinho aqui, mas eu já dei uma olhadinha nessa mentoria e se eu fosse você, eu fazia, tá? Me inscreveria. Agora a gente vai lançar as informações daqui a pouco, mas já entraria em contato para garantir a vaga para terminar esse ano curado. É verdade. Tá? As feridas do coração curadas para você entrar o ano de 2023 diferente. Você entrar um ano onde você vai dizer, não, agora eu não tenho mais o que me resolver dentro de mim, já estou resolvido, agora eu vou agir. Tá? Porque muitas vezes o que está te bloqueando, o que está te parando, são as tuas limitações. Exato. São essas feridas que estão ativas. Enquanto você não curar isso, você não mapear e identificar que você tem ela aberta, por mais esforço que você faça, você não consegue vencer. É verdade. Deu? Podes falar? Pode falar. Lá vem a história. Rapidinho, como sempre. Então, quero contar para vocês uma história aqui bem a ver com o que a gente estava conversando, né? Tava falando aqui. Tinha um menino que ele tinha uma raiva muito grande. E ele gritava e brigava e xingava todo mundo. Ele era muito irritado. E aí um dia o pai dele pegou e disse assim... deu para ele de presente uma madeira e uma sacola de pregos e um martelo. E disse para ele assim, eu vou te ajudar. Cada vez que você quiser brigar, xingar, gritar, você prega um prego nessa madeira. E aí, no primeiro dia, assim, só na manhã, ele pregou 20 pregos. E aí... Era colérico. Continua. E aí ele foi, né? E aí à tarde ele pregou, e daí no outro dia ele já foi diminuindo, e aí foi diminuindo. E na questão de uma semana, ele já estava assim, pregando 3 pregos por dia. Por quê? Porque ele já começava a achar que era mais fácil ele controlar aquela raiva e aquela vontade de gritar e brigar do que lá ter que pregar os pregos. Bom, chegou um dia que ele não se irritou nenhuma vez, não brigou nenhuma vez. E aí ele falou pro pai dele, pai, sabe que hoje eu não precisei pregar nenhum prego? E aí ele disse assim, é mesmo, meu filho? E ele, não, eu não me irrito mais, eu não tô brigando mais. Aí ele disse assim, então sabe o que você faz agora? Você vai lá e retira todos os pregos que você pregou. E aí o menino foi e começou, né? E retirou todos os pregos, e daí pegou e levou a madeira pro pai dele e disse assim, ó pai, eu retirei todos os pregos que eu tinha pregado. E aí o pai dele disse assim, olha só como ficou essa madeira. E aí ele, ficou toda furada, né? E ele disse assim, pois é. Por mais que você não grite, todas as vezes que você gritou ou você xingou alguém, o buraco ficou lá para sempre. Então, a gente pode falar alguma coisa na hora da raiva, né? Principalmente para as crianças, ou para qualquer outra pessoa, porque é sempre, né? É o para sempre. E aquela ferida, aquele machucado ali na pessoa não vai sair mais. Tu que falou pode até esquecer, mas o buraco que ficou na pessoa não sai nunca mais. O interessante é que, como a gente estava falando, né? A semente, ela foi plantada. O que a gente consegue fazer através de uma terapia? A terapia rápida. A gente consegue identificar esse buraco, certo? E o buraco vai ficar sempre para lá. Vai ficar sempre lá. Mas o ponto é que não vai doer mais na pessoa. Porque o que é o buraco? A pessoa lembra da situação e ela sente novamente, como se ela estivesse vivendo. E o que a gente consegue fazer? Mudar o ciclo de percepção desse fato, dessa experiência de vida. Mudando o ciclo de percepção, ela vai lembrar do fato, porque está registrado na memória dela, mas não vai ter a dor sentimental mais.
Então, como disse a Márcia, o buraco vai ficar para sempre. Entende? O buraco, o que é? É o fato em si. Só que não vai doer. Então, isso é superar as tuas limitações emocionais. É a ferida, né? Uma ferida suja, que tu coloca um band-aid em cima, Exato. ela vai continuar ali sempre suja, sempre sangrando, infeccionando, não vai curar. O que a gente precisa? Precisa tacar um mertiolate ali, né? Que vai arder sim, mas vai limpar e ela vai conseguir cicatrizar. Aquela cicatriz vai ficar ali pra sempre. Até se você tem uma cicatriz, Olha, eu tenho uma na minha perna que, assim, acho que hoje em dia, depois de muitos anos, eu parei de sentir a sensibilidade ali em cima. Mas por muitos anos eu ainda tocava e eu sentia aquela coisa assim, tipo, ai meu Deus, parece estar rasgando de novo. Mas não doía, né? Mas não doía, era só a sensação. E com o tempo, né, hoje em dia eu já não sinto mais. Ela foi uma ferida que foi limpa. Eu já tentei, eu fiz a parte de sujar ela, né? E ela continuar ali. E depois que ela tava limpinha, ela conseguiu curar. E acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Tudo ótimo. Acho que é isso aí. Eu acho que deu bem para entender essa questão do caráter. Sim. Né? É um assunto muito vasto, tem muito mais coisa para ser falada, mas você entendendo essa questão das feridas, você entendendo que você, pai, você, mãe, que você tem que cuidar do seu filho e controlar as palavras que você usa, os gestos, a comunicação que você usa com o seu filho, vai ajudar ele a ter uma adolescência mais sadia e uma vida adulta mais feliz. E a dica master é o quê? Não é porque é criança que tu tem que omitir, tu tem que enganar. Fala como adulto com a criança que ela entende. É mais fácil tu jogar limpo com a criança, tu explicar o porquê, olha, tu não pode fazer isso por tal coisa, meu filho, porque não dá pra fazer, tu entendeu? Entendi. Ponto. Não instalou ferida nenhuma. Eu queria dizer que as pessoas que agridem, né, geralmente são as que foram feridas. Então, o tratamento serve para os dois lados. Para aquela pessoa que não está conseguindo se controlar e para aquela que está ferida. Porque a pessoa que não consegue se controlar e que é agressiva, ela foi ferida. E ela precisa curar as feridas dela para ela conseguir ter esse controle. Então é isso, gente. Não esqueçam de ficar ligados aí para ver quando que vai sair essa mentoria que tá top. Depois você entra nas nossas redes sociais, nos segue, compartilha esse vídeo, isso tá? Ativa o sininho. Curte, comenta e compartilha. São 7 feridas, envia para 7 amigos. Pronto, cada um se identificar com uma. Verdade. E não esqueça de adquirir o livro, tá? Frete fixo para todo o Brasil de R$15. E tá imperdível, gente. Se eu fosse você, assim, ó, não é porque é meu, mas assim, tá muito bom. Tá tudo muito bom. E entrar 2023 aí, a gente já tá bem pertinho, né? Do Natal. Faltam 10 domingos para o Natal. Meu Deus. Uau. Então tá. Então, agora a pessoa que é ansiosa deu. Acabou. Já vou preparando aí o peru. O sanguíneo tá só pela festa. Não, faz o seguinte, faz a mentoria, quem fizer a mentoria vai ganhar um livro. Eu tô só pela festa, de Jennifer tá só pelo presente, já viu isso? Linguagem do amor, né, gente? Vamos fazer o quê? Ok, então. Então tá bom, gente, é isso. Deus abençoe a todos vocês. Beijão. Beijo no coração, Deus abençoe.